Na minha opinião, né, na minha opinião, que eu acho, e não é aqui na mesa, mas eu não estou opinando sobre o tema, é o fato do Newton Santos, tudo que aconteceu em relação ao Newton Santos, foi preponderante para acelerar a desgraça que foi o resto dos 2 anos em termos financeiros. Mas por que eu digo isso? Porque a gente vinha, como foi colocado no início do Falcão, tínhamos os primeiros 3 anos foram muito bons, né? Pelo menos era a percepção de todos. E logo a Rádio Botafogo entrevistou você em novembro de 2011, exatamente, você já tinha acabado de ser reeleito. Fui eu e o Klaus, na sua sala, na sala da presidência, no caso, né? O gigante. Fizemos uma entrevista, e aí você contou sobre todos os trabalhos patrimoniais que tinham sido, dos patrimônios do Botafogo que você tinha feito, estava fazendo com a base e tal, e que você tinha planos para frente. Em seguida, a própria Rádio Botafogo antecipou, que falou até que o Sidorf estava na sua casa, foi a Rádio Botafogo, e não era o Sidorf, mas era uma representante. Na época você até reclamou com um dos amigos nossos, achando que tivesse sido ele, não foi, fomos nós. Mas o fato é, o Sidorf, para o botafoguense, era um divisor de águas, como se foi imaginado. Puta, agora chegou um cara realmente diferenciado do Botafogo, como todo mundo falava, de fechar aeroporto. Não é barato. Não é barato. Como é que você, o Botafogo, conseguiu dar garantias para poder honrar os salários do Sidorf? Porque até aquele momento não me parecia que tinha problemas de penhora. Não sei. E aí, subsequentemente, já entro na história de que a partir do Newton ter sido interditado, as receitas acabaram, porque todo o marketing acabou em relação a isso. E aí começaram... E eu já estou emendando tudo de uma vez, tá? Para você já... A parte de sonegação de receita, para poder pagar mais impostos, aí entrou num ciclo, uma espiral sem fim de crise financeira. Eu só estou fazendo um link para você pegar o Sidorf, passar pelo todas as suas propostas, provavelmente, que você deve ter tido com relação a isso, e por que da decisão de fazer o que você fez, até publicamente, você falou sobre isso, sobre a parte de sonegação de impostos. Então, vamos lá. De novo, começar pelo final. Diferentemente do que se propagou, eu não neguei imposto porque quis. Só neguei imposto porque não tinha dinheiro para pagar. Assim que tive dinheiro para pagar, refiz. Então, quando eu saí, em final de 14, tinha um refis que englobava todos os impostos fiscais da Companhia Botafogo e do Botafogo. E depois eu explico como é que a gente chegou nesse refis. Bom, você está certíssimo quando você fala que o fechamento do Newton Santos foi o divisor de águas. E hoje, a gente vê, no Brasil, quem tem estádio está nadando de braçada em relação a quem não tem. A não ser quem tem uma torcida de não sei quantos milhões de torcedores, porque aí é diferente. Mas quem tem torcida de 4, 5, 8, 9 e tem estádio, está na frente. E ter estádio hoje é um poder de negociação muito grande. Por que a gente trouxe Flamengo e Fluminense para dentro do estádio? Primeiro porque não tinha outro. Tinha que ser o nosso, concorda? O Maracanã estava em reforma, era o nosso. Nesse momento, a gente tinha um comitê comercial, e aí tem uma reunião com esse comitê, e quem lidera isso é o Sérgio Landau, e o Sérgio falou o seguinte: Maurício, a gente tem 2 caminhos. Mete a faca no pescoço dos caras, cobra o que quer.
Quando o Maracanã abrir, eles vão para lá e a gente perde os caras. Ou trata o negócio como um negócio, que é bom para um lado e bom para o outro. Quando o Maracanã abrir, os caras vão pensar duas vezes se vão para lá ou não vão para lá. E foi o que nós fizemos. Tanto é que as negociações de Flamengo e Fluminense com o Maracanã não foram fáceis. Por quê? Porque no estádio do Botafogo, eles tinham participação em estacionamento, tinham participação no camarote, tinham participação na publicidade do telão, tinha participação na alimentação. Não era meio a meio, não, era uma participação. Coisa que nunca tiveram no Maracanã, nem o Botafogo. O Botafogo jogava no Maracanã e era obrigado a pagar. Peraí, mas quem leva a torcida para lá é o Botafogo, não é o Maracanã. Então essa relação sempre foi muito, muito errada para os clubes. Ah, mas você já está levando a renda, e está aí. Se o meu torcedor consome dentro do estádio, eu tenho que ter participação. Se ele paga estacionamento, eu tenho que ter participação. Se ele come do cachorro quente, da pipoca, do genial, seja lá o que for, eu tenho que ter participação. E foi isso que nós fizemos. Então, eu sempre disse, o estádio, o ideal para o estádio, para você ter renda no final do ano e falar assim, pô, tive lucro nessa operação aqui, é que você tenha um parceiro. A decisão de escolher o parceiro é do Botafogo, mas, na minha opinião, o ideal é que você tenha um parceiro. Ah, mas então você está dizendo que tem que desfigurar o estádio. Não estou dizendo isso, não. O estádio está belíssimo. Parabéns. Está muito bonito. Está lindo. Ah, mas você pintou de vermelho porque você botou Ambev. Foi. Botei um contrato que a Ambev fez com o Botafogo, que não fez com clube no Brasil nenhum. E naquele momento a gente precisava disso. São situações diferentes. Mas que você precisa ter um parceiro comercial no estádio, um outro time, a minha opinião, precisa. Bom. Então o estádio foi um divisor de águas para a questão financeira do clube. Bom, da onde vem o Seedorf? O Seedorf não vem de 13. O Seedorf veio de 12. E por que veio de 12? Bom, aí tem uma questão de marca e de torcida. Eu sou de uma geração que ganhar estadual era máximo, porque a gente ficou 20 anos sem ganhar estadual. Só que essa geração que está na arquibancada, ela já viu alguns estaduais. Viu estadual com o Rolim, viu estadual com o Bebeto, viu estadual comigo. Ela não quer mais estadual. Ela quer Libertadores, Copa do Brasil. E aí, quando a gente chegou no Botafogo, a gente tinha time de 1,5 milhão. Brigava contra time de 7, 8. Só que esses caras foram crescendo. Então, 2012, final de 2012, início de 2013, a gente brigava para ser Libertadores contra time de 17, 15 de folha de futebol por mês. E a gente tinha folha de 3. E a gente falou o seguinte, se não chegar para 5, 5 e pouco, não vai fazer time para chegar entre os 4. Ah, mas isso é loucura, você não podia fazer isso. Você não tinha dinheiro para isso. Amigo, tem a tal da escolha de Sofia. Ou você decide o que você quer fazer. E é claro, tem pressão da torcida? É claro que tem. Tem pressão da torcida? É óbvio que tem. Tem pressão dentro de casa, tem pressão em tudo quanto é lugar. O discurso que eu ouvia, não, temos que controlar, na primeira pancada, porra, tem que contratar, Maurício. E não era só
de torcedor não. Era jornalista que pegava o telefone e me ligava. De gente hoje que fica aí comentando, tem que ter austeridade. Pô, engraçado, né? Ligava para mim, mandava meter o pé na jaca. Então, pressão é de tudo quanto é lado. E aí tinha uma coisa que é o seguinte, todo mundo tinha um grande ídolo, o cara diferente. O Flamengo tinha o Adriano, né? O Fluminense tinha o português e o Fred, o Deco. A gente tentou o Deco. Ele foi para o Fluminense. A gente tentou o Diego. Eu fui à Alemanha. Mas aí estava muito acima do que a gente podia pagar. E aí a gente foi para o Seedorf. O Vasco tinha um Juninho, pernambucano ainda, que estava jogando naquela época e tudo mais. Então, assim, todos os times tinham o seu referencial. Mas a gente tinha um louco, tinha. Mas a gente não tinha o 10. E mais, nós tínhamos uma base crescendo em formação que a gente sabia o seguinte, se a gente não tiver um time em cima que sustente essa molecada, nós vamos perder essa garotada. E aí, quando a garotada sobe, você tem um time ali em cima que segura. O Dória jogou porque tinha do lado o Bolívar. Porque tinha atrás um Jefferson. O Gabriel jogou porque tinha do lado um Renato, ou um Marcelo. O Vitinho, a mesma coisa. Vocês lembram como é que foi aquela não entrevista dada pelo Vitinho no intervalo do jogo, que o Seedorf pegou ele pro braço e falou, não, filho, não vai falar nada não, vai pro vestiário. Então, a gente tinha que ter um time para que essa garotada subisse. E como subiu gente? Estou até me antecipando de falar futebol, porque as coisas se misturam, mas enfim. Então, o Seedorf vem lá de trás. Quando a gente vai para a primeira reunião com o Seedorf, eu e o André também tem responsabilidade pela vida do Seedorf, mesmo ele não estando já como vice-presidente de futebol na época que ele chegou, a participação dele foi fundamental. Nós vamos para o encontro com o Seedorf, levamos o projeto. Na época ele tinha 3 pessoas com ele. Tinha a gente, tinha uma outra que era só questão da imagem, e o outro que era só do financeiro. E ele nos recebeu no escritório dele lá em Milão. Mostrou o projeto, ele achou muito interessante o projeto do Botafogo. E aí a empresária dele fez uma pergunta para a gente. Na verdade, para mim. Presidente, se o senhor tiver que esperar mais um ano para levar o Seedorf, você espera? Aí eu senti que a coisa tinha ido por água abaixo, quer dizer, ele não iria naquele momento. Eu falei, olha, um jogador desse nível, com essa qualidade, a gente espera o que for preciso. Mas eu preciso levar ele agora, porque eu estou montando um time para ser campeão. Aliás, foi isso mesmo. Estou montando um time para ser campeão e eu preciso dele agora. Bom, ele não veio, porque ele renovou com o Milan mais uma temporada. Antes de acabar a temporada dele, ele manda a empresária nos ligar e diz, olha, o Seedorf quer abrir negociação e pediu para a gente ir ao Brasil conhecer o Botafogo. Aí nós mostramos todas as dependências do Botafogo e as sedes sociais, a gente mostrou General Severiano, nós mostramos Maurício Kumar, nós mostramos o Sacopan, nós levamos no estádio, mostramos toda a estrutura do Botafogo, inclusive aquela parte lá de cima, em General Severiano, que servia para acomodação dos atletas, que a gente utilizou, mostramos tudo, como era de fato e tal. Bom, começaram as negociações, e as negociações evoluíram num determinado momento em que a gente precisava bater o martelo sim ou não. Só que existia uma determinada cláusula no contrato que para o Botafogo seria muito ruim. E aí eu decidi não fechar a negociação.
3 semanas depois, a agente dele manda um e-mail para nós, dizendo, olha, o jogador quer muito ir para o Brasil e pediu para eu retornar as negociações para a gente fechar isso. E acabamos fechando o contrato com ele. Ah, era um contrato barato? Não, não era um contrato barato. Mas era um contrato que eu tinha, obviamente, todos nós tínhamos a expectativa de que um cara como esse traz dinheiro para o clube. Nós tínhamos no sócio-torcedor um ticket médio que não era baixo, era alto, R$ 68. Então nós tivemos picos com o Sidoff de chegar a quase 300 e tanto mês, R$ 1.000 mês de sócio-torcedor, que oscila muito, né, que foi num patamar muito bom, mas na hora que perdeu na Libertadores, pimba, caiu. E cai assustadoramente. Então, nós tínhamos expectativas de receita, de estádio cheio, de operação no estádio, tudo aquilo. Né? Claro que, com o fechamento do estádio, alguns ganhos que nós teríamos tinham ficado prejudicados. Mas como havia uma certa esperança nossa, no sentido de que logo no final do ano, no início de 14, ou logo depois da Copa, o estádio abrisse, a gente retornaria esse ganho. Mas o principal para o Sidoff era a gente ir para uma Libertadores. Né? E o contrato dele daria mais aquele período de Libertadores, que, obviamente, se a gente continuasse avançando de fase, a gente teria uma prorrogação para que ele continuasse. Então, você pode me perguntar, então, quando você viu o Nilton Santos fechado e não era a hora de voltar atrás, era uma decisão de falar, não temos condições, porque a gente está com um problema sério aqui com o fechamento do estádio. Só que ele tinha uma outra importância para o Botafogo, que acabou no campo e fora dele, representando uma oportunidade de ouro para o Botafogo. Então eu digo o seguinte, nós tivemos aqueles garotos que subiram todo da base naquele ano, dizer que aquilo foi única e exclusivamente coisa do Sidoff é uma injustiça com os outros jogadores. Mas ele teve uma participação fundamental naquilo. Fundamental. Porque acho que, só para não perder para não passar, o Botafogo deu garantias reais para ele receber. A garantia era receber 3 meses antecipado. Ponto. Só foi isso? Só. Então quando chegou em dezembro... É que na verdade, o que aconteceu? E ele só pediu essa garantia porque o que tinha acontecido com o Ronaldinho no Flamengo. Senão ia ser mês a mês. A única garantia foi essa. Não tinha garantia bancária, não tinha garantia de ninguém, não. Entendeu? Maurício, assim como o Rica Perrone, o amigo nosso, o escritor Rafael Cazé, também lhe enviou uma pergunta. Certa vez você me disse que um dos momentos mais emocionantes da sua vida foi em 21 de junho de 89, última vez em que você, seu pai e seus irmãos assistiram juntos a um jogo do Botafogo. Para uma pessoa que sempre transpareceu ser um torcedor apaixonado, posso dizer que o pior de todos os castigos por essas acusações é não poder mais frequentar um jogo do nosso time por medo da reação dos demais torcedores? Olha, Cazé, eu digo para você o seguinte, que uma das piores coisas é não poder acompanhar o Botafogo novamente. Mas, com relação à reação das pessoas, claro que no estádio você tem uma concentração muito maior de torcedor, mas eu hoje ando rua sozinho, frequento as coisas que eu tenho que frequentar sozinho. Em alguns lugares eu ouço coisas agradáveis, outro eu ouço coisas desagradáveis, porque faz parte do tempo que eu passei no clube e eu sei que isso poderia acontecer.
mas eu acho que talvez eu não esteja pronto para voltar a um estádio de futebol, porque isso pode me trazer memórias de coisas que eu passei dentro do estádio como presidente do clube, e aí talvez eu me emocione. A verdade é essa. Bolívar, Edilson, Emerson Sheik, Júlio César. Individualmente, o que cada um deles fez para que você tomasse a atitude que tomou e aceitasse o risco que acabou acontecendo do nosso rebaixamento? Olha, já começo respondendo a tua pergunta, dizendo que eu não vou responder a tua pergunta. Tá? Não porque eu não queira responder, mas foram 2 reuniões, 8 pessoas participaram dessas 2 reuniões, uma de manhã, uma de tarde. No final dessas 2 reuniões, a responsabilidade pela saída dos 4 jogadores foi minha. Então, é isso que eu posso dizer para você. Tá? Mais do que isso, não, porque eu tenho uma palavra dada para essas pessoas que participaram dessas reuniões. Maurício, você se vangloria principalmente do trabalho de base durante toda a sua administração. Havia o projeto da construção de um CT de excelência para a base lá em Marechal Hermes. Inclusive, em entrevista publicada no dia 16 de dezembro de 2013, no site do Jornal Extra, você garantia que o CT estaria pronto até o final do seu 2º mandato. Por que esse projeto nunca saiu do papel? Eu fiquei muito feliz quando eu vi a notícia de que o Botafogo ia conseguir um local para ter o CT da base. Por quê? E aí vamos pegar o gancho da base. Porque quando a gente entrou no Botafogo, o que a gente ouvia é que não dava para trabalhar com base no Botafogo, porque o Botafogo não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro nem para o profissional, que dirá para a base. E a administração Maurício Assunção mostrou, deixou claro, que você não precisava nem de estrutura e nem de dinheiro para trabalhar com base. Se você tiver dinheiro e estrutura, você vai no céu. Mas se você tiver gente competente para trabalhar do seu lado, você faz um trabalho como nós fizemos. Trabalho esse que a imprensa, de uma forma geral, não cita o nome da administração Maurício Assunção. Parece que igual o Remo? Não, já encontramos assim. Começou agora, marco zero. Então, não é. A base do Botafogo tem uma história antes e depois da administração Maurício Assunção. Essa é que é a verdade, e ela precisa ser dita. Mas, infelizmente, não é. Mas vamos lá. Eu gostaria muito de ter o CT. Não tivemos. Tivemos soluções que foram paliativas ao longo disso. Primeiro, reformamos Marechal Hermes, começamos a trabalhar lá em Marechal, mas trabalhávamos em Marechal e depois caiu Martins. Só que chegou um momento que a gente precisava juntar todas as divisões para integrar mais o processo. E eu vou te explicar por que a gente precisava integrar os processos. Então, nós passamos a trabalhar em Caio Martins e no Vale das Moças, que era da Tropes, de um conselheiro do Botafogo, de um sócio do Botafogo. Fizemos um acordo com ele, fizemos um contrato e passamos a trabalhar lá. Tá? Então, assim, óbvio que era meu sonho ter o CT da base, mas a gente conseguiu até, junto com o governo do Estado, em julho de 2014, uma certidão de projeto incentivado no valor de 20 milhões. Estávamos em conversas adiantadas com a Light para conseguir 4 milhões, mas esse dinheiro, infelizmente, não saiu. Maurício, por que o Botafogo não se precaveu no sentido de não perder os atletas Daniel, Gabriel, Andrei, entre outros, já que a base poderia ser tratada como um patrimônio do clube e a negociação deles poderia ser a principal forma de gerar receita para o próximo mandato? Por que somente o Dória ficou? Ele tinha os pagamentos em dia? Não, na verdade o Dória foi negociado antes disso tudo acontecer, porque ele não foi até o final do ano. E a gente tinha um problema sério do Dória, porque havia uma insatisfação do Dória, passada pelo empresário do Dória, e ele dizia assim, olha, eu estou tentando segurar, mas, porra, eu preciso vender o Dória, porque não está fácil. Então, quando aconteceu a venda do Dória, que a gente estipulou que ele não seria, o dinheiro não entraria naquele momento que estava tudo penhorado, o Dória ficou mais tranquilo, não tinha motivo para isso. Com relação aos outros, como a gente tinha penhora, a gente não conseguia pagar a imagem de jogador,
e não conseguia pagar fundo de garantia, não conseguia pagar nada. Então, na verdade, a coisa se tornou uma bola de neve, né? Tem alguns jogadores que tiveram essas questões por conta de atrasos da minha gestão. Tiveram outros que não. Como o Lianco da base, por exemplo, não foi da minha gestão que ele ficou sem pagamento. Tá certo? Então, é preciso que a gente faça uma diferença nessa história. Agora, se você jogar para 2009, o André, quando assumiu o futebol, ele teve uma situação muito parecida. Todo mundo querendo ir embora, todo mundo querendo largar e um monte de gente querendo ir para a justiça. Ele chamou todo mundo para conversar e tentou resolver a situação de todo mundo. A gente não teve problema naquele momento. Então, eu acho que óbvio que o jogador está no direito dele, mas infelizmente isso aconteceu. Da mesma forma que aconteceu comigo, aconteceu com outros presidentes que passaram pelo Botafogo. Senão eu não tinha tanto penhora de ex-atleta como eu tive. Fábio, Rodrigo, Reidner. Tem uns que eu não sei nem em que momento jogaram no Botafogo. E era tudo 3, 4, 8 milhões, tudo que a gente pagou. Maurício, eu agora queria tocar num ponto que foi muito citado, não só por jornais, mas também pelo Carlos Eduardo Pereira e tudo mais, que é o caso do jogador Renato. Existia ou existe alguma apuração em que o Botafogo, durante seu mandato, eles alegam que você adquiriu 180% do passe do jogador. Como explicar esse caso, Renato, Maurício? Olha só, quem melhor pode explicar o caso Renato está hoje dentro do Botafogo, que foi a pessoa que fez as tratativas e as negociações. Aliás, não só essa pessoa que eu vou citar o nome, que é o Anderson Barros, mas também o Aníbal Rochinol. São duas pessoas que conduziram a negociação e que hoje fazem parte da atual diretoria. Então, eu te digo com toda sinceridade, a operação do Renato foi uma operação cara? Foi. Foi uma operação cara, porque era um jogador que estava voltando da Europa, jogador que tinha o Santos como um dos maiores interessados no retorno dele. Era um jogador com passagem por seleção brasileira, era um craque de bola, era um jogador importante para qualquer grande equipe do Brasil naquele momento, e obviamente que a concorrência foi grande. Então tinha naquele momento direito federativo, direito econômico, luva de jogador, comissionamento de jogador, então foi uma operação cara. Mas daí dizer que foi uma operação que o Botafogo fez, pagou 180% do jogador, ou é desconhecimento, ou é leviandade pura, porque não tem explicação para isso. Entendeu? Não existe isso. Não tem como o Botafogo ter feito uma negociação pagando 180% de uma situação. É impossível. Agora, de novo, o Anderson está lá. Por que o Carlos Eduardo não pergunta para o Anderson por que o Botafogo pagou 180%, se ele acha que pagou 180%? Aproveitando esse assunto de jogador, esse tema de jogador, uma coisa que ficou, apesar de ter sido contada por várias formas, eu acho que talvez não estamos tendo a oportunidade de falar lá de uma maneira inteira, voltando do passado, sobre esse tema que é o caso do Vitinho. Você poderia contar a história como ela foi efetivamente, porque o Vitinho acabou saindo naquele jogo, escondido lá do hotel antes do jogo, e acabou indo lá para a Rússia, ou para a Ucrânia, não lembro mais agora, para a Rússia, né? Naquele momento? O Vitinho tinha uma cláusula de multa rescisória de 10 milhões de euros na época. E o Vitinho foi um jogador que chegou no Botafogo, ele foi visto no Sub-17, na época era Sendas, depois eu acho que virou Audax, se não me engano. E a gente trouxe já no Sub-20. Nós vimos atuações do Vitinho no Sub-17 e trouxemos no Sub-20.
desde o início, o Vitinho se mostrou um jogador com um potencial enorme. E foi tratado dentro do Botafogo com todo o carinho, com toda uma situação de vislumbrá-lo em muito pouco tempo no time profissional. Ele teve uma sorte muito grande de quando ele subiu para o profissional, tinha lá a figura de um time muito experiente, né? Com Jefferson, com Bolívar, com Edilson, com Marcelo, com o próprio Renato, mas tinha também a figura importantíssima do Sidorf. Então, o Vitinho pôde, no time profissional, ter atuações que foram atuações que encheram e que chamou a atenção de muita gente. Ele já tinha participado de um torneio internacional pela base, em Roma, e lá os russos já tinham olhado o Vitinho e tinham feito uma sondagem na época. E nós dissemos que não tínhamos interesse naquele momento na negociação do jogador. Só que o jogador tinha uma cláusula rescisória através de multa. Se houver o depósito dessa multa e o jogador quiser sair, ele sai. Se tiver o depósito, o jogador dizer para quem o time que depositou não quero sair, não sai. Ele continua no Botafogo, tal. Havia em curso uma negociação de reajuste salarial para o Vitinho. Eu entendo que na época o Vitinho talvez tenha ficado chateado com eu não digo demora ou morosidade, mas eu digo com o tempo do Botafogo para fazer a negociação. Por quê? Porque nós estávamos em dificuldades naquele momento de algumas situações que a gente estava tentando resolver e não sabia o que aconteceria em 2014. Enfim, quando chega a proposta dos 10 milhões e os russos fazem o depósito e dizem que vão fazer o depósito, automaticamente o jogador, orientado pelos seus empresários, resolve então sair do ambiente de concentração. Estava num hotel para um jogo que ia ter fora do Rio. Eu acho que, se eu não me engano, é jogo com o Atlético Paranaense em Brasília. Mas jogo... já havia em curso essa negociação para a renovação do Vitinho, ou ela começou a acontecer quando começou essa procura dos russos? Já tinha uma renovação em curso. Mas não os valores bem próximos desses que o pessoal da Rússia... Não. Na Rússia, eu não posso falar porque... Obviamente, isso é uma questão do jogador, mas na Rússia era um valor estratosférico para o Botafogo na época e não tinha condição nem de chegar junto. Sim, mas o Botafogo ele tenta chegar a um valor que eu sei que não era próximo do que os russos estavam oferecendo, mas também era bem superior ao que estava tentando ser proposto durante a primeira parte dessa renovação. Sim, obviamente que quando chega a proposta dos russos, o Botafogo se vê obrigado em aumentar substancialmente seu valor, para tentar, de alguma forma, trazer atratividade para o jogador para que ele permaneça. Mas a proposta dos russos para o jogador, era uma coisa que, assim, era a independência financeira dele, essa que é a verdade. Pelo tempo de contrato, pelo valor, pelas premiações que ele ia ter e tal. Eu só entendia que aquele talvez não fosse o momento dele ir, ou seja, ele podia deixar a negociação encaminhada, como a gente está vendo agora que o Real fez com o Vinícius, né? E o jogador permanecer mais tempo no clube, porque a gente tinha um fechamento do Brasileiro daquele ano e tinha a possibilidade de uma Libertadores no ano seguinte. Então, acho que para ele, como experiência de futebol, seria uma coisa importantíssima. E mais, que era uma opinião que eu tinha, eu achava que quanto mais ele estivesse no Brasil, aparecendo do jeito que ele estava aparecendo, eu vi uma possibilidade grande do Vitinho de uma seleção brasileira na Copa do Mundo de 14. Por quê? Porque eu não via nenhum jogador com o perfil que o Vitinho tinha na seleção brasileira naquele momento. Um cara de chegada, batia com as duas pernas, muita velocidade, muita técnica. Então, eu entendia que era o momento dele ainda ficar no Brasil.
E a minha chateação foi essa, entendeu? Mas assim, eu tive a oportunidade de falar depois com o Vitinho em algumas situações. Existe um respeito muito grande entre eu e ele. Sei que ele está feliz lá na Rússia. Teve um momento, no início não foi fácil, adaptação, voltou para o Brasil e agora está lá no melhor momento dele. E torço muito porque eu acho que ele é um grande jogador. Ele é um jogador diferente. E torço muito pelo sucesso dele, como torço por outros jogadores que saíram do Botafogo também e que estão lá fora, né? Como é o caso do William Totinho, que a gente conhecia como Totinho, que está hoje disputando a primeira divisão de Portugal, que é outro jogador também que tem uma história bacana dentro do Botafogo, e a gente teve uma oportunidade interessante de negociação com ele lá para fora, e ele também foi. Então, assim, e o próprio Dória depois. Né? Por que o Vitinho precisou sair fugido do hotel? Escondido, sei lá o termo que quem quiser usar. Porque, na verdade, assim, era uma situação que os empresários queriam resguardá-lo de uma possível pressão do Botafogo em função de uma renovação, de uma possibilidade de contrato para ele que fosse vantajoso naquele momento. Então os caras resolveram tirar ele da negociação e isolá-lo. Foi isso. Entendeu? Agora, ô Maurício... Aí, só voltando ali, eu tenho, e na época eu fiz muito isso, quer dizer, eu fui muito contra a empresa que tomava conta da imagem do jogador, né? Porque disse que a relação que eles tinham com o Botafogo não era essa, porque nós tivemos uma situação com o Michael Suel, porque o Michael Suel veio do Palmeiras, em baixa, tá certo? Chegou no Botafogo, estourou, e no meio do Brasileiro, chegou uma proposta de venda. E por mais que a gente precisasse do jogador naquele Brasileiro de 2009, em nenhum momento a diretoria do Botafogo fez jogo duro e cumpriu o que estava determinado, que se houvesse uma proposta, que o jogador sairia. Então, a gente tinha uma relação com essa empresa muito boa. E, naquele momento, a empresa não teve para com o Botafogo o mesmo tipo de atitude. E houve um rompimento, naquele momento, das relações entre a direção do clube e essa empresa, que depois ficou envolvida aí em situações nos Estados Unidos, enfim, respondendo à FIFA e outras coisas mais. Maurício, voltando a esse assunto de jogadores insatisfeitos, a gente sabe que 2014 foi um ano foi horrível para o Botafogo, muito em função do que a gente viu em 2013, que começou em 2013, todos os problemas foram sendo empurrados e foi chegando em 2014, aconteceu o que aconteceu. Mas em 2013, a gente percebe ainda dentro do ambiente do Botafogo, pelo menos a percepção de que estava de fora, que começou a ter algumas resistências, algumas em relação ao Seedorf. Algumas tanto de dentro como de fora, você percebia às vezes algumas coisas. O Seedorf tem uma personalidade muito forte, o Seedorf tem uma personalidade realmente dominadora, né, dentro do clube, e que a minha percepção, e eu vou perguntar, porque é percepção, né, obviamente, é de que quando todo mundo está recebendo, isso é um negócio positivo. Na hora que todo mundo começa a parar, você começa a ter problemas de pagamentos, aí eu estou perguntando se teve mesmo em 2013. Seedorf tinha uma garantia, como você colocou da outra vez, de 3 meses de salários adiantados. Era um salário alto. O Dória estava recebendo, conforme você mesmo colocou numa resposta sua anteriormente, ou pelo menos já estava negociado nesse âmbito, já ele estava mais tranquilo. O fato do Seedorf estar recebendo o que recebia, que era um número divulgado, impactou na sua administração, dado que os outros não recebiam? Não, porque em 2013 isso não foi uma situação que tenha chegado desse ponto. Porque, na verdade, em 2013, quando a gente chegou no final do ano, a gente chegou tendo que acertar dezembro, férias, 13º, barará, que a gente conseguiu acertar no início de 2014, quando a gente faz a renovação do Master da camisa. Então,
a gente estava conseguindo, se você olhar a receita do clube em 2013, acho que foi o recorde do Botafogo nos últimos 10 anos. Foi o pico de receita, mesmo perdendo o estádio no início do ano. Tá? Então, muito disso você tem em função também da chegada do próprio Seedorf. Que as pessoas falam assim, não trouxe vantagem nenhuma para o clube. Olha o que o Botafogo fez de receita no ano de 2013. Depois, em 2014, a gente tem uma queda, apesar de ter sido o melhor ano da camisa. Pegando carona, o Seedorf trouxe a proposta do Emirates, que dizem isso? Que essa era a próxima pergunta. Ele trouxe alguma proposta de patrocínio ao Botafogo? Não, absolutamente não. Absolutamente nada. Nada, não teve nada. A época foi colocado que o Seedorf, pelo menos nas mídias sociais, e pelo menos eu li isso em algum lugar também, não vou me recordar aqui agora, de que ele tentou colocar até a marca do Emirates na camisa, mas era uma negociação direta dele. E que foi bloqueado pelo Botafogo. Não, porque todo negócio que ele trouxesse, o Botafogo era beneficiado, ele tinha um percentual e o Botafogo tinha um percentual grande. Então não tinha problema nenhum em relação a isso, muito pelo contrário. Mas não teve. Nem conflito com o Guaraviton? Nenhum. Não, em relação ao Emirates e Guaraviton? Não, porque a nossa renovação era anual. Tinha a cláusula de prioridade. Então apresentava a proposta, se o Emirates fizesse a proposta que com certeza se chegasse seria uma proposta que ninguém ia cobrir, levava. Da mesma forma que o Guaraviton fez com a João Forte. Né? Quando a João Fortes entra na camisa do Botafogo, nem a própria João Fortes acreditava no potencial do que era e do que representaria fazer uma parceria com um patrocínio master na camisa do Botafogo. E aí a gente tenta, de novo, renovar com a João Fortes, mas obviamente que o nosso valor era maior daquele valor que a gente estava fazendo naquele ano. Aí a João Fortes diz que não teria condições, que não sei se eles não acreditavam que a gente não tinha proposta, e a proposta era da Guaraviton e eles bancam. Né? Então, assim, isso era uma questão negocial tranquila. Mas voltando lá àquele quadro que você diz, então, em 2013 não tinha isso. O Seedorf era um cara de personalidade forte, sim, mas isso aí é quem está lá à frente do grupo de gerenciar esses tipos de conflitos. Agora, se você olhar 2013 em termos de resultado de campo, a gente vence o Carioca de forma direta, que vence a Taça Guanabara e vence a Taça Rio. Né? A gente coloca no time principal uma quantidade imensa de jogador vindo da base e a gente chega entre os 4 primeiros e consegue a vaga para a Libertadores depois de 17 anos que a gente não conseguia. Então, esportivamente falando, dentro do futebol, isso foi talvez um dos melhores anos que a gente teve. Vendemos alguns jogadores em 2013 também, desculpa, André, vendemos alguns jogadores saíram ao longo de 2013, se não me engano, Felipe Gabriel, foram saindo alguns jogadores. Nós tivemos algumas negociações, sim, Felipe Gabriel. Agora de cabeça... porque a percepção de a minha percepção é de que ao longo de 2013, conforme a sua dificuldade financeira, tu diga a sua, do Botafogo, ia piorando, a gente via que o time começava a ser desmantelado e que chegou no final do ano, a gente já chegou com o Seedorf saindo e começando em janeiro... Mas sabe o que acontece aí? Tem o seguinte, tem uma percepção de você entender se aquela proposta que chega para determinado jogador é vantajosa ou não, tecnicamente, financeiramente e pensando no jogador lá na frente. Então, não vou falar especificamente do caso do Felipe, porque o Felipe era um cara que nunca deu trabalho, muito ao contrário. O Felipe foi um cara que sempre se dedicou ao extremo. Foi como outros tantos jogadores que chegaram no Botafogo também, numa situação, não vou dizer de baixa, mas assim, sem estar no seu melhor momento. Ele teve no Botafogo o seu melhor momento, inclusive chegou à seleção brasileira, disputou aquele amistoso Brasil e Argentina, né? Foi ele, o Lucas e o Jefferson. Cortez. Né? Não, mas esse especificamente, eu lembro que eu estava como chefe de delegação e a gente conquistou um troféu lá. Então o Felipe teve um momento muito bom.
E aí tem uma proposta vantajosa para o atleta, que é interessante também para o clube, e aí você entendeu o seguinte, qual é o tempo de contrato, lá na frente, se eu posso ganhar ou não com a negociação do jogador, tecnicamente eu perco muito, não perco, tenho jogador. Então, você tinha ali no elenco, fazendo aquela função dele naquele momento, você tinha um Lodeiro e tinha o próprio Vitinho, que estava bem. Então, é tudo uma questão que te é passada, inclusive, por quem está no comando do futebol. Né? Não sou eu que decidia sobre aquilo, porque essa situação era vivida no dia a dia por quem gerenciava aquela questão mais diretamente ligada.